Vamos abrir a Bíblia no livro do profeta Jeremias. Vocês sabem que teve um período na história de Israel em que eles foram exilados por causa do pecado. Exilados por causa da prostituição cultual, da idolatria aos deuses pagãos, aos deuses que não eram deuses. E Deus, depois de ter mandado vários profetas falarem para eles, eles não se converteram, eles não mudaram o seu caminho. E aí, como Deus é pai de quem Ele chama, e Ele tem um propósito na vida de quem Ele chama, Ele cria e vai sempre criar, mais dia ou menos dia. Espere. Deus não se deixa escarnecer. Eu estou dizendo assim muito francamente. Talvez esteja na sua vida hoje, na minha vida, diante de erros que estamos cometendo de maneira contumaz, contínua, e desatenta ao clamor do Espírito, que parece estar tudo bem, mas Deus vai criar circunstâncias. Ele sempre cria circunstâncias. Se você é filho ou filha, Ele vai criar circunstâncias. Se você não se converteu ainda, então só tem duas saídas: ou a conversão genuína, ou a condenação eterna. Não há para o Senhor meio termo. Quando Ele diz: quem está limpo, limpe-se mais. Quem está sujo, suje-se mais. Não há meio termo. Aliás, Deus odeia o meio termo. É tanto que quando Ele fala a uma das igrejas, na carta de no livro de Apocalipse, Ele diz assim: olha, você não é quente e você nem é fria. Como você é morna, eu vou lhe vomitar. Deus, Ele não tem meio termos. Ou é ou não é. Sim, sim, disse Jesus. O que mais? Não, não. Então o povo estava brincando com Deus. Brincando com Deus. E Deus cria um ato de disciplina amorosa. Porque disciplina amorosa, às vezes, é dolorosa. Porque a gente acha que a disciplina, quando é amorosa, ela não pode ser dolorosa. Amorosa e dolorosa não são dois conceitos que se quebram, não. Eles podem existir. Por exemplo, quando você dá uma palmadinha no filho, obviamente, guardando todas as proporções do que seria um espancamento ilegal, mas de uma ação que o faça sentir o peso do erro, aquilo dói. Na hora que você priva alguém de alguma coisa, em um castigo, aquilo dói. O grande problema, gente, hoje, na criação de filhos, na pós-modernidade, é confundir. Sabe o quê? Uma conduta dolorosa, como sendo uma conduta que não é amorosa. Os pais não disciplinam hoje seus filhos como deveriam, porque eles acham que ser amoroso é não impor dor na vida dos filhos. Essa é a maior estratégia diabólica para destruir a sociedade. E ele está conseguindo tirar dos pais a consciência de que amor e dor, se essa dor é causada, se essa privação é causada em obediência ao Senhor e por amor ao Filho, ela deve ser aceita como divina e não diabólica. Então Deus está aqui dando para o povo a oportunidade de ser curado. E eu acho que nós, como filhos e filhas de Deus, estamos dentro de uma sociedade quebrada, desestruturada, temos uma missão nessa sociedade, mas estamos em processo disciplinar dentro dessa sociedade também. Se nós somos filhos, disse o autor aos Hebreus, Deus vai nos tratar como filhos e não como bastardos. Se eu sou filho, Ele vai me disciplinar. Ele vai me disciplinar aqui, Ele vai me disciplinar usando vários contextos. Inclusive vai disciplinar, gente, gerar disciplinas. Disciplinas firmes, disciplinas úteis, disciplinas santas na vida. E nós estamos, como igreja do Senhor, dentro de um mundo perdido. Somos salvos pela graça, não por nós, mas estamos
dentro desse cenário chamado mundo e cidade hoje, nós estamos vivendo de maneira muito parecida com o que o povo de Israel viveu quando foi exilado da sua terra. E digamos que a nossa terra, sob o ponto de vista espiritual, é o céu, certo? Não é verdade? O que é que nós aguardamos? Né? Um novo céu e nova terra, onde habita a justiça? Ou não, gente? Ou você não aguarda? Então, nós aguardamos isso. A Bíblia diz que também nesse mundo nós somos o quê? Forasteiros. É óbvio que nós não vivemos aqui em um exílio real, no sentido de ser como foi o povo de Israel. Mas na representação do Espírito, nós vivemos como exilados. Nós somos de uma realidade para o qual Deus nos trasladou, nos levou, mas vivemos em outra. E olha o que aconteceu. Quando o povo foi para a Babilônia, o povo de Israel foi para a Babilônia como exilado, viver em um reino totalmente pagão, tendo que suportar todas as agruras, tendo que ver o povo se prostituindo como sendo parte da sua própria cultura, tendo que ver, casamentos mistos, casamentos totalmente fora dos planos que Deus havia estabelecido na Torá, no Antigo Testamento, nos 5 livros da lei dos judeus, e eles tiveram que viver naquele mundo, primeiro, entendendo as agruras daquele novo mundo, e segundo, principalmente, sendo intercessores de Deus naquele próprio mundo. Olha que coisa interessante. Na hora que eles vão, o profeta Jeremias, que tinha sido uma pessoa que insistiu fortemente para que o povo se arrependesse, na tentativa de evitar o exílio, o povo é exilado e Jeremias é inspirado por Deus a escrever uma carta e mandar essa carta para o seu povo que estava onde? Em Israel ou no exílio? Em Israel no exílio. Vocês estão prestando atenção, graças a Deus. E aí ele manda uma carta para o exílio, para que os exilados leiam. Olha o teor da carta que Deus deu a ele, a partir do versículo 4 do capítulo 29. Acompanhem comigo. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas, olha aí, e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos, e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuem. Busquem a prosperidade da cidade, para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor, de que maneira, gente? Em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não deixem, que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Que coisa! Jeremias é usado por Deus para declarar ao seu próprio povo que estava em exílio, palavras do Senhor através de uma carta. E essa mesma carta, que eu estou lendo agora para vocês, e que vocês acabaram de ler nas Escrituras, Deus está mandando para nós. Eu pergunto uma coisa a vocês: nós, enquanto igreja, vivemos no mundo ideal que Deus criou, sim ou não? Sim ou não? A gente vive nesse mundo, esse mundo é o mundo que Deus quer. O mundo da prostituição, da corrupção, de crianças que dormem na rua, de jovens que vão para as drogas por causa de estrutura familiar. É esse o mundo que Deus quer? Sim ou não? Mas é esse mundo em que Ele nos colocou para viver. Estão lembrados da oração de Jesus? Antes de ser entregue para a crucificação? Na oração sacerdotal?
Foi que ele diz: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas faça o quê? Mas os livre do mal. Que mal? Quando Jesus diz livre do mal, Jesus não está falando, não é livrá-los dos próprios efeitos de uma vida em pecado. A morte, a dor, a doença, o desemprego, a desonestidade são maus. Quando Jesus pede a Deus para nos livrar do mal, Ele está pedindo que o mal não seja a nossa escolha. Embora o mal sempre vai ser o nosso vizinho. Eu não estou dizendo que é o vizinho do seu apartamento, não. Tem gente que queria ouvir isso para poder dizer: é isso mesmo, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Recebi uma palavra a partir de hoje, é pau naquele vizinho. Quando eu digo que o mal é nosso vizinho, o mal nos cerca de todos os lados. É como se fôssemos ilhas espirituais dentro de um mundo caído. Mas é interessante que esse mundo, para onde Deus manda Israel, que representa a Babilônia, e podemos dizer que nós vivemos hoje na Babilônia? Nós vivemos na Babilônia? Quais são as características dessa Babilônia que nós vivemos? Primeiro, ela é uma Babilônia de ideias, que tentam conviver harmonicamente na ilusão da unidade de visões filosóficas sobre a vida. Não dá. Quando as pessoas dizem assim: pastor, você é ecumênico? Eu digo: olha, se ser ecumênico é entender que o que eu penso sobre a Bíblia e sobre Jesus é a mesma coisa, ou quase a mesma coisa que outra pessoa entende, e a gente vai andar de mãos dadas, aí eu não sou ecumênico. Mas se ser ecumênico é ser, para os que pensam diferente de mim, uma luz que se reflete inclusive no respeito que eu tenho por quem pensa diferente de mim, aí eu sou ecumênico. Eu não sou ecumênico no sentido de pensar que tudo leva a Deus, todos os caminhos levam a Deus. Ah, tudo, você faz ali, tudo é Deus, tudo é Deus. Eu estava vendo uma entrevista da Cláudia Raia, em um desses programas da Globo News, acho que na sexta-feira à noite. Mulher muito inteligente, tal, aí perguntaram: você é o que, Cláudia? Ela disse: eu sou budista, há 18 anos, 20 anos. E a pessoa fez uma pergunta bem interessante, disse assim: mas como é que você convive dentro de uma companhia de teatro em que há pessoas que têm vários credos? Até o momento que ela disse: eu sou budista, está ótimo, não tem problema com isso. Você é budista, tudo bem, você acredita nisso. Agora ela diz uma segunda coisa que eu digo: aí não pode. Ela disse: não, é porque tudo leva a Deus. Quando Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus não disse: eu sou um caminho, Buda é outro, Confúcio é outro, Zoroastro é outro, Gandhi é outro. Não, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Nem Buda, nem Confúcio, nem Gandhi, nem nenhum dos líderes religiosos do mundo ousou dizer isso, nem mesmo Maomé. Mas Jesus ousou dizer isso. Qual é o meu ponto para vocês hoje? É que há uma carta que Deus escreve para nós. Há uma carta que Deus abre diante dos nossos olhos e Ele diz assim: olha, nessa cidade construam casas, morem nelas. Nós temos o aspecto positivo da carta e o aspecto negativo, não que Deus tenha escrito algo negativo, mas negativo no que se refere à nossa resposta. Nós temos que ter respostas positivas para a cidade, e temos que responder negativamente à cidade aquilo que contraria a vontade de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Agora, definitivamente a solução não é a solução que alguns teólogos criaram de uma total separação. Quando eu olho para fora e digo assim: o que não for de igreja, o que não for cantado para Deus é diabólico, é mundano, não serve para nada. Esse é o extremo doente dessa questão. E Deus é muito sábio que dentro da mesma carta Ele separa o quê? Questões que eu devo com elas me relacionar normalmente, e outras questões com as quais eu não posso me relacionar. E Ele diz: construam casas, construam casas, plantem jardins,
comam dos seus frutos, casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar com seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Deus está nos dizendo uma coisa: nós estamos nesse mundo e nós precisamos, nesse mundo, criar os nossos ninhos também. Nós precisamos entender que estamos aqui temporariamente, mas estamos aqui porque o Senhor quer que estejamos. E como Deus quer que a gente esteja nesse contexto, nessa cidade, nessa Babilônia de ideias, nessa Babilônia de valores contrários, nessa Babilônia em que as pessoas tentam juntar as diferenças em nome de uma unidade que nunca será capaz de existir, posto que são baseados em pressupostos totalmente diferentes. Eu estou aqui, eu sou cidadão, você é cidadã. O que é que Deus está dizendo? Vivam nesse mundo, vivam. Façam aquilo que todas as pessoas normais fazem: construam suas casas, tenham seus filhos, trabalhem, levantem cedo para trabalhar, realize o que você precisa realizar, faça tudo o que você precisa fazer, no sentido de que aqui é possível criar, nesse mundo babilônico, ter uma vida que seja uma vida de equilíbrio nas minhas escolhas. Construa suas casas, plantem vinha, desfrute da terra. Como é que eu vejo isso? Aí vem um outro problema medieval, a história da maldição do dinheiro. Não, porque o dinheiro é maldito, 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 que é maldito e não sei o que, é maldição e tal, e o lucro e tal, e tal, e tal, e tal. Não, Deus não está mandando plantar vinha e consumir do fruto dela. O que é o fruto da vinha, senão o lucro da vinha? Temos que trabalhar, podemos ter lucros, que não devem ser desonestos, que não devem ser baseados em avareza, e que não devem dirigir a nossa vida como se fossem o nosso Deus. Façam, trabalhem, exercitem-se, levem à frente, desenvolvam. Vocês estão na cidade, faça tudo isso que você deve fazer. E ele está falando de questões positivas para mim e para você. Mas ele começa a dizer assim também, no verso 7, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Aqui está um princípio muito interessante, escutem. Eu tenho que interceder pela minha cidade. Isso tem nada a ver? O que é que a igreja tem a ver em interceder para que Deus quebre o coração dos governantes a fazer saneamento básico? Tem nada a ver com igreja, saneamento básico, tem nada a ver com igreja. Educação tem nada a ver com igreja. Saúde tem nada a ver com igreja. Tem sim, porque onde houver verdade, onde houver justiça social, ali está a mão de Deus, mesmo agindo na vida de alguém que não o conhece, mas ali está a mão de Deus. Devemos orar sim, devemos interceder sim, porque a prosperidade da cidade, o bom na cidade, a bondade na cidade, o combate à criminalidade na cidade, se revertem ao nosso favor como sinais de prosperidade de vida nessa cidade. Tenho que orar sim, mas a igreja prefere se politizar. Olha o que a igreja prefere se politizar. E quando eu digo politizar, não é política no bom sentido, é política no mau sentido. É o partidarismo morto, sem nenhuma razão de ser e sem nenhum fundamento. É o partidarismo por partidarismo. Não, porque eu quero aquele candidato, esse aqui é do cão, esse aqui é do Satanás, esse aqui é de Jesus, esse aqui é o anjo. E eu estava fazendo uma avaliação bem interessante há pouco tempo, de candidatos que outrora eram anjos para certos evangélicos. Eu não quero nem me lembrar mais daquela campanha de governador do ano passado, que foi a maior vergonha que eu já vi na minha vida. Transformar o debate político de ideias em debate de opções religiosas e espirituais. E o pior, como se do outro lado tivesse o demônio e do outro fosse o anjo. O meu problema é esse aqui é o demônio, mas esse aqui é o anjo, viu? É o anjo. O problema é que despojaram o anjo caiu. Quem tinha um certo candidato como anjo, não tem mais aquele certo candidato como anjo. Escolheram outro anjo, um anjo mais bonito, mais forte, eu acho. Um anjo saído do... Entendeu? Eu não sei o que é que aconteceu. A gente prefere se politizar
partidariamente falando, do que se engajar ativamente na intercessão. O que foi que Jesus disse? O que é que Deus diz na carta? Orem pela prosperidade da sua cidade, porque a sua prosperidade depende da prosperidade da sua cidade. Eu vou me envolver com coisa do mundo, eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui, eu estou construindo o meu mundinho, eu estou construindo o meu Éden particular. Ser uma vida missionária nas mãos do Senhor é isso, é você entender que na hora que você intercede pelo bem dos outros, na hora que você intercede pelo bem da sua cidade, na hora que você intercede pelo bem da sua família, você é absolutamente tocado pela bênção que neles toca. Amém, gente? Vocês estão entendendo o que foi que Deus estava dizendo aqui? Olha, plantem vinhas como fruto, tenham lucros, construam suas casas, desenvolvam. Ou seja, faça ciência, faça o que todo mundo precisa fazer, faça algo, agora interceda pela sua cidade, ore por sua cidade, para que ela seja próspera, ore pelo seu estado, para que ele seja próspero, ore pelo seu Brasil, para que seja próspero. Mas sabe como é o discurso do crente? É assim: não, eu vou orar para que Deus tire o dinheiro da mão do ímpio e bote na minha mão. Coisa mais linda, umas orações assim, bem lindas, bem espirituais, né? É como se fosse assim: Senhor, olha, é o seguinte, o caba é bandido, é marginal, tá aí no crime. Senhor, manda tocar fogo naquela favela. Manda, Senhor, derrama o teu fogo naquela favela, destrói aquele negócio, destrói aquele governante, destrói aquele partido. Escuta, eu tenho batido muito nessa tecla. A minha prosperidade pessoal diante do Senhor é ligada à prosperidade que Deus dá ao lugar onde Ele me colocou para viver. Porque eu vou dizer, que tipo de santo sou eu, que tipo de luz sou eu, que só brilha dentro da minha própria realidade pessoal. Nós temos que interceder para que a prosperidade de Deus venha sobre João Pessoa, porque nós vamos sim. Agora vamos dizer, aqui sem política partidária, até porque eu acho que João Pessoa hoje é fruto de trabalhos muito dedicados, de legislaturas diferentes, e aqui eu não vou pontuar. Eu acho que parte do que nós vemos hoje em desenvolvimento urbano em João Pessoa vem de Cícero, depois o Coutinho, depois o Luciano. Então aqui eu não quero dizer quem fez o quê, mas uma coisa eu sei: a nossa cidade, ela começa a nos dar o quê? Razões de orgulho. A prosperidade da cidade afeta pessoalmente a minha prosperidade. É isso que Deus está querendo dizer. Se Deus nos intercede a orar por essas Babilônias onde Ele nos colocou, é porque Ele quer fazer algo naquele lugar, que torne aquele lugar cada vez mais parecido com Ele, não por causa do ânimo do povo perdido, mas por causa da intercessão da igreja salva e remida pelo sangue do Cordeiro. Amém, gente? Assim com a sua casa. Interceda pela sua casa, interceda pelos seus tios que lhes são inimigos. Interceda por sua família, interceda pelo seu casamento, interceda pela vida dos outros. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês: a intercessão, é sobre a intercessão que eu estou querendo falar hoje. É uma das coisas mais maravilhosas que Deus deu para a gente. Há um texto nas Escrituras em que Deus diz a Moisés que iria falar com ele face a face, e que ele deveria se dirigir a Deus sobre o propiciatório. A Arca da Aliança foi um símbolo que Deus criou para expressar a sua presença manifesta, sua Shekinah, sua glória manifesta na terra. Então está lá, como era que a arca era feita? Ela era feita de quê, a arca? De prata ou de ouro? Ela era toda coberta de ouro, sim ou não? O que é que ouro significa? Ouro puro na Bíblia: pureza, santidade. A santidade de Deus era expressa simbolicamente pelo ouro. E ele tinha a tampa do propiciatório. O que é o propiciatório? É o lugar da misericórdia, lugar da graça de Deus, lugar sobre o qual se derramava oferta. O propiciatório era a tampa da arca, os querubins do lado, a tampa da arca, a arca de ouro, e dentro havia o quê? Maná, havia o cajado de Arão, e havia o quê? As tábuas da lei. Maná representa o quê? Alimento, o pão diário que Deus mandava. Quem é o nosso pão hoje? Jesus. O cajado representava o quê?
liderança, levar à frente os propósitos de Deus. O que é que significava as tábuas da lei? A ética do reino. E ele disse, olha, é um simbolismo muito lindo, Moisés, fala comigo, quando você falar comigo, está aqui a arca, fala comigo sobre o propiciatório, que é a tampa, e os querubins, que eu vou te revelar todas as coisas. Agora me diga qual foi a maior qualidade, eu quero que alguém me diga aqui qual foi a maior qualidade de Moisés no deserto. Levanta a mão e pode dizer, qual foi a maior qualidade que você acha que ele teve? Me ajudem. Moisés, Moisés, gente, viu? Aquele lá da Bíblia. Sérgio, igreja, gente, Bíblia, tá? Moisés. Perseverança. Obediência. Liderança. Fé. Ela disse a palavrinha mágica. A maior qualidade de Moisés foi de intercessor. Eu vou dizer por quê. Estão lembrados quando ele subiu no monte para pegar as tábuas da lei? Quando ele desceu, o povo estava fazendo o quê, gente? Adorando um bezerro de ouro, certo? E Deus disse o quê? Vou exterminar. E o que foi que ele fez? Não, Senhor, não, Senhor, não, Senhor, tem misericórdia desse povo, não, Senhor, não destrói, não, Senhor, converte o coração, Senhor, eu quero interceder pelo meu povo, Senhor. E aí o que é que Deus deu a ele? No início da jornada, a possibilidade de reconstruir o pacto com o povo de Israel, a partir de quê? A partir da liderança, a partir da persistência, ou a partir da intercessão de Moisés, diante de Deus pelo seu próprio povo? Intercessão. E o que é que Deus está falando através de Jeremias? Intercedam pela sua cidade. Igreja não tem o direito de clamar o juízo de Deus sobre ninguém. Deus não deu à igreja o direito de clamar juízo. Você não tem direito de clamar o juízo de Deus sobre a sua sogra, não tem o direito de clamar o juízo de Deus sobre a amante do seu marido, não tem o direito de clamar o juízo de Deus sobre a corrupção. Clame intercedendo, porque esse é o papel vital da igreja. Enquanto nós perdermos o tempo praguejando, enquanto nós perdermos o tempo batendo, enquanto nós perdermos o nosso tempo clamando um juízo que a nós não é concedido, porque só há um juiz que é Jesus, e Ele é o único capaz de discernir o que está no coração de alguém, o papel da igreja é de intercessora na missão. Amém? Intercessão. Vamos ler comigo, vamos entender a carta de novo. Você sabe que carta é um negócio muito interessante, a gente lê umas 10 vezes para entender o que tem na carta, né? O que está por trás aqui? Vamos lá, vamos ler de novo, vamos ler juntos, vamos ler juntos. Olha quem está do teu lado aí, dá para ele ler a carta também. É no 29, verso 4. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas. Faça aquilo que as pessoas normais fazem. O que mais? Plantem jardins e comam de seus frutos. É o que, gente? É aquilo que se dá do que você investiu. Você planta uma semente, ela vai crescer, ela vai dar fruto. O fruto é o lucro, é a colheita do seu investimento. Seja, aproveite também disso. Agora faça isso dentro dos parâmetros da graça, do abençoar o próximo, da não avareza e de não tornar o seu lucro, o seu dinheiro, o seu Deus. Mas plantem jardins e comam do seu fruto. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Deixa eu falar sobre esse ponto. Tem casais hoje que não querem mais ter filhos. Gente, eu não estou falando das dificuldades de ter filho, eu não estou querendo dizer que nos tempos de hoje a gente vai ter 30 filhos, 20 filhos, 15 filhos, 10 filhos, 5 filhos.
Eu não quero entrar na matemática do caso, eu quero entrar na filosofia por trás da matemática. Muita gente não quer ter filho, não é por questões financeiras, é por questão de egoísmo. Muitos casais resolvem não ter filhos, não é por questão financeira, é porque não querem compartilhar suas vidas com a criança. Muitas mulheres não abortam, não é por questões financeiras, ressalvados os casos de abuso, os casos trágicos, mas muitas abortam por egoísmo, porque suas vidas são mais importantes do que a vida daqueles que estão dentro de si. E dentro desse ponto uma coisa me chama a atenção. A igreja do Senhor tem que investir em filhos, tem que multiplicar-se, sim. E é interessante, muitos colocam isso sob o ponto de vista do controle de natalidade. Não, porque o pobre tem não sei quantos, porque não tem. Eu não jogaria apenas para esse ponto de achar que os pobres têm mais filhos porque não sabem se controlar, porque camisinha tem em todo canto, anticoncepcional tem em todo canto. Eu acho que quanto mais ricos somos, mais egoístas nos tornamos. Mutatis mutandis, guardadas as devidas proporções e as diferenças e as especificidades. Mas é uma temática a ser discutida, a ser investida. Tem muitos jovens que você pergunta hoje, você vai casar? Talvez eu case, filho, nem pensar. Nós estamos quebrando a naturalidade daquilo que Deus nos criou para ser. Doadores de vida. Por favor, eu não estou tocando no ponto específico de ninguém, as especificidades pessoais de ninguém. Deus é quem conhece o nosso coração, né? E sabe por que queremos ou não queremos. Mas se a única causa que toca o coração de alguém a não ter filhos é o desejo de manter a sua privacidade, é pecado. E ele diz, multipliquem-se. E os muçulmanos estão fazendo isso muito bem, né? E vão dominar a Europa por crescimento natural. E os europeus? Filho é desgraça. E os muçulmanos? Filho é bênção de Alá. Vamos lá! Interessante essa carta. Vocês gostaram dessa carta, gente? Sim ou não? Eu amei essa carta. Dá um livro sobre essa carta, né? Dá um livro. Vamos escrever um livro juntos? Vamos. Cada um coloca um pouquinho. Vamos terminar. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não deixem que os profetas, aí ele termina com a seguinte frase, não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem, não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome, eu não os enviei, declara o Senhor. Deus diz uma coisa bem interessante, ele fala dos profetas, ele diz o seguinte, eu vou testar se vocês estão atentos, ele diz assim, prestem atenção aos profetas, ou não prestem atenção. Ele diz o que aqui? Lê aí de novo, eu não sei o que foi. Deem atenção ou não deem atenção? Ele não está falando de maneira geral aos profetas, homens e mulheres de Deus que Deus levanta para falar, não é isso. Ele está querendo falar dos profetas, que eram, olha que coisa, o povo estava em casa ou estava no cativeiro, gente? Estava em casa ou no cativeiro? Cativeiro. Então eles começavam a dizer assim, ô profeta, por que tu não tem um sonho, hein? Tem um sonho aí que Deus vai libertar a gente amanhã? Tem um sonho aí, rapaz, sonha aí. Me dá uma profecia aí, vai. Era isso que estava acontecendo, sonha aí, sonha. Ei, sonha. Nem que seja um pesadelo, mas sonha. Me diz alguma coisa, diz o que é que Deus está querendo fazer com isso, fala aí alguma coisa, joga alguma palavra de juízo sobre a Babilônia hoje, sonha alguma coisa, sonha que a cabeça de Nabucodonosor vai sair rolando feito uma pedra num penhasco, vai, diz alguma coisa, profeta. Aí Deus diz através de Jeremias, não deem ouvidos aos profetas,
E nem deem atenção aos sonhos que vocês estão encorajando os profetas a terem. Ou seja, não se deem às sugestões. Não tentem criar uma ambiência do meu agir quando eu não estou falando. Em outras palavras, encarem a Babilônia e parem de querer voltar agora para o que para você é o melhor lugar. É como se Deus tivesse dito assim: eu tenho um tempo para vocês aqui nesse lugar. E Deus está dizendo: eu tenho um tempo para você aqui nessa terra, eu tenho um tempo para você na sua família, eu tenho esse tempo para você nos seus relacionamentos. Está difícil, é ruim, a convivência é terrível, os problemas se avolumam. Casamento é um desafio, criação de filhos é um desafio, ser luz no mundo em trevas é um desafio. Mas Deus disse: parem de tentar se livrar dessa realidade. Em outras palavras, é o que Ele quer dizer. Parem de tentar fugir disso. Não fujam do meu ato de amor disciplinar. Não fujam da ambiência que eu criei para que vocês possam crescer. Não fujam, não tentem fugir da dor, se a dor for o meu carinho. Não tentem fugir da aprovação, se a aprovação é a aula que eu tenho para fazer crescer o teu caráter. Pare de sugestionar as coisas na tentativa de eliminar o que eu estou fazendo hoje na sua vida. Pare de encontrar culpados. Pare de tentar estabelecer que a culpa está na sua mulher, no seu marido, na sua ex-mulher, no seu ex-marido, no seu chefe. Viva os seus dias na Babilônia. Seja frutífero na Babilônia. Cresça na Babilônia. Interceda pela Babilônia. Porque vai chegar um dia que tudo isso vai passar. E não vai ser porque os profetas fizeram sugestões e foram incentivados a sonhar o que eu nunca falei. Vivam os seus dias de Babilônia, porque eu sou Deus e haverei de, no tempo certo, no meu tempo, completar a carreira que eu iniciei na sua vida, completar a carreira que eu iniciei na sua casa, completar a carreira que eu iniciei na sua história. Que coisa maravilhosa! É tanto que depois que Deus disse assim: olha, pare de botar os homens para sonhar. É incrível, é muito parecido com os tempos que nós vivemos hoje. Nós queremos que os profetas falem o que nós queremos ouvir. Nós queremos que eles sonhem o que nós queremos que eles sonhem. Nós queremos que eles digam o que nós queremos que eles digam. Em resumo, é possível prosperar em Deus na Babilônia. E eu quero dizer, é possível que você prospere em Deus no auge da sua enfermidade. É possível que você prospere em Deus na crise da sua família. É possível que você prospere em Deus na taxa de desemprego. É possível que você prospere em Deus na carestia. É possível que você prospere em Deus. Mas ore pela Babilônia, porque eu é quem vou declarar juízo no meu tempo. Vocês estão ouvindo o que Deus está falando, gente? Eu estou percebendo que algumas pessoas estão. Vocês estão ouvindo? Orem pela Babilônia. Quem aplica o juízo sou eu, e você não tem o direito de clamar por juízo sobre a vida de ninguém. Talvez hoje Deus esteja mudando todo um ritmo de vida na vida de algumas pessoas aqui, que estão muito mais dedicadas em clamar juízo, destruição e condenação, do que interceder pela prosperidade daquilo que te faz mal e daqueles que te fazem mal. O juízo é meu, diz o Senhor. O seu é intercessão, o meu é o juízo.
Você ora e ama, eu aplico a disciplina. Você insiste em oração, mas sou eu quem desço o cajado. Porque esse povo é meu, não é seu. E do jeito que eu toquei o seu coração um dia, eu posso tocar o coração de quem eu quiser. Amém, igreja? E ele encerra dizendo assim, o Senhor, no verso 10 ele diz, assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração.